A ciência está errada desde o início. Ciência essencialmente erra, porque onde tem medida, tem erro. Olá, mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 79, o primeiro episódio de 2026, então sejam muito bem-vindos de volta depois de um pequeno hiato. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Antes da gente começar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar um like e compartilhar esse vídeo. E se vocês estiverem vendo ou ouvindo pelo Spotify, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Para quem tá assistindo, não tá só ouvindo no Spotify, vão ver que a gente tá num estúdio diferente, a gente vai receber um convidado à distância, então hoje o setting tá todo diferente. Inclusive, a gente queria agradecer a indicação do Gabriel do Nefropapers, que nos trouxe até esse estúdio. Dito isso, Ana, quem que a gente vai receber essa semana? Hoje nós estamos com Luiz Correia, grande nome da medicina baseada em evidência, cardiologista, professor livre-docente, vai contar um pouquinho aí da trajetória dele, falar mais um pouquinho de medicina baseada em evidência, de ensino, de muitos assuntos daqui para frente. Luiz, seja muito bem-vindo ao Médico de Quê? Oiê! Muito obrigado, Ana e Raquel. É um prazer estar aqui para uma conversa espontânea e profunda a respeito da profissão mais profunda que tem no mundo, que é a medicina. Perfeito. Luiz, começa um pouquinho se apresentando aí para o nosso público. Certamente você é mais famoso que a gente, mas... Não, quem que é o Luiz se você fosse ter um Wikipedia no Google? Independente do que você faz para trabalhar. Conta pra gente um pouquinho. Eu sou um médico, né, formado em 92 pela Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Medicina, que foi a primeira faculdade de medicina do Brasil, né? Não sei se vocês sabem isso, Salvador. Sei Aliás, sim. é um convite para quem quiser visitar, quem estiver em Salvador, porque é no centro histórico, né? A sede principal da faculdade. Então, eu fiz medicina, né? E me formei em medicina e depois da residência, eu fiz um fellow de pesquisa nos Estados Unidos, em Johns Hopkins, na cardiologia já. E ali eu tive uma formação científica que passou a fazer parte de minha carreira clínica também, né? Então, minha carreira, digamos, central é clínica, mas a pesquisa me acompanhou, não só um pouco de fazer pesquisa, como de pensar cientificamente enquanto eu me desenvolvia clinicamente, né? Então, isso acabou naturalmente passando a ser denominado por mim de medicina baseada em evidência, que é um termo que, obviamente, já existia a partir da década de 80. Mas eu tenho minhas próprias definições de medicina baseada em evidência, né? Um pouco diferentes das definições clássicas. E a primeira é que medicina baseada em evidência não passa de medicina. Ou seja, não existe medicina baseada em evidência, né? Existe Perfeito. medicina e o enfoque, inclusive, eu acho principal tem que ser no pensamento médico. E a evidência científica é apenas uma das evidências que a gente tem que usar. Existe a evidência clínica, a evidência da pessoa, né, de quem é aquela pessoa e do contexto também em que ela está. Então, o julgamento clínico é o que deve ser realmente aprendido, ensinado, treinado. Existem essas 4 premissas dessas evidências. Então, meu enfoque é mais na verdade, no pensamento médico. Mas é claro que para pensar do ponto de vista médico, a gente tem que saber consumir adequadamente a ciência, né? Então, acaba tendo um treinamento também de interpretação de evidência científica. Mas eu acho que medicina baseada em evidência é medicina, não é Perfeito. uma especialidade. Então, naturalmente, enquanto clínico, e no caso cardiologista, eu fui me aprimorando nisso uma- que corria com o meu aprimoramento em paralelo com esse meu aprimoramento que eu comecei há 30 anos atrás, lá nesse Research Fellow em Johns Hopkins, né? E tinha uma parceria também, eu fiz um treinamento também na Escola de Saúde Pública naquela época. Então, eu acho que foi um momento mais assim de que uma das primeiras pessoas que começou a falar mais isso, né? A medicina baseada em evidência. Não que tenha sido primeira, não, mas teve a coincidência, eu já ensinava isso, né? Quando eu entrei na Escola Baiana de Medicina, sou professor desde 2005 na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e
eu entrei na verdade, a gente construiu essa disciplina, raciocínio clínico baseado em evidências. Veja que já é um nome diferente, né? Sim. Raciocínio clínico, não é? E quando eu descobri, naturalmente, que era fácil escrever um blog, né? Também, por acaso, alguém me apresentou o Blogspot, eu comecei a escrever muito do que eu já ensinava, né? Então, foi, naturalmente, aquilo ali foi o blog mesmo que ficou mais conhecido, assim, além dos muros da, da faculdade que eu ensinava, né? Que eu Luiz, ensino. Luiz, Então ali que surgiu esse negócio de medicina baseada em evidência, essa referência que você está falando aí. mas ele é uma referência, ele está Sem sendo muito dúvida. humilde. Mas eu queria voltar talvez um passo atrás. Eu reflito muito sobre essa questão das evidências científicas e dos grandes trials que a gente vê aí nos últimos 20 anos. E a endócrina, eu já falei isso aqui, que a gente chegou atrasado, né? Até porque a gente veio dos grandes trials em diabetes, especialmente, depois do ACORD em 2008, né? Mas a cardiologia chegou antes. Como que foi essa escolha da cardiologia para você? E acho que talvez no momento, especificamente, acho que de um momento de virada, foi quando você estava na graduação. E provavelmente passando para a residência, para pós-graduação, foi um momento também onde surgiram grandes evidências para infarto. E aí, acho que a cardiologia já está nessa, vamos dizer assim, na avaliação e raciocínio clínico baseado em evidências há mais tempo do que muitas especialidades que talvez tenham chegado depois. Mas conta pra gente um pouquinho como é que foi essa escolha da cardio na graduação. Totalmente emocional, ou por gosto mesmo, do que por algum racional, entendeu? Uhum. Não sei, talvez a maneira melhor de fazer escolha seja um intermediário das duas coisas, mas eu simplesmente gostei mais de cardiologia do que de outras coisas, né? Me lembro que eu gostava também de oftalmologia, né? Eu gostava também não de obstetrícia, mas de ginecologia, eu gostava, assim, da parte hormonal. Aham. Eu fui aluno de Elcimar Coutinho, então era muito Maravilhoso. interessante a conversa, né? Coisas assim, eu acho que são coisas que envolviam, assim, fisiopatologia, um raciocínio, assim, eu gostava, entendeu? Uhum. Mas a cardiologia, então, simplesmente eu gostei mais, entendeu? No 5º ano, fiz na época, tinha uma coisa chamada pré-internato, que o 5º ano era opcional. Não tem muita lógica isso, né? O 5º ano é opcional e o 6º era o tradicional que passava no Hospital das Clínicas. Uhum. E nesse 5º ano, um ano de pré-internato opcional, eu fiz no serviço de cardiologia. E aí fiquei, me achando que eu era cardiologista, não tive muito. É igual a escolha por medicina também. Simplesmente foi assim, eu gostava de ciências, né? Eu acho que no 3º ano primário, ou 4º, quando entrou naquela parte de ciências que ensinava aparelho digestivo, aparelho circulatório, não sei o que lá, eu gostava tanto daquilo que minha irmã falou: ah, então você vai ser médico. E aí pronto, ficou. Que Foi legal. isso. E cardiologia um pouco desse jeito também, simplesmente eu gostei, achava que o raciocínio ali, pós-carga, pré-carga, Uhum. etc., era uma coisa que fazia sentido, né? Então aí eu escolhi cardiologia e gostei realmente, né? Eu acho que quando a gente vai estudando as coisas, a gente vai gostando. Mas não tem um racional assim específico, a cardiologia é onde tem mais evidências e, portanto, eu vou Uhum. fazer isso, não. Mas eu me lembro de coisas assim, né? Eu até tenho um vídeo recente que eu coloquei no YouTube, assim, ali ainda, né, como estudante de medicina, pegando o guideline de infarto. Estava no início essa coisa do guideline também. Eu imprimi lá aquele guideline e andava com aquilo, né? E era onde citava o ISIS-2, né? O primeiro, Uhum. talvez um dos primeiros ensaios, tinha ISIS, GISS, né? Ensaio clínico que mostrava que trombólise era benéfica. Então eu acho que foi aí que surgiu essa coisa assim da evidência, né? Tá na verdade determinando ou não determinando é uma palavra muito forte, né? Mas guiando recomendações, né? Então eu acho que sim, a cardiologia de qualquer forma tinha uma estrutura que Isso. pode ter me aproximado mais disso aí. Perfeito. E, Luiz, você falou da disciplina, né? Você falou de raciocínio clínico. E esses dias eu estava ouvindo eu acho que era até um podcast, eu não lembro se era um vídeo do YouTube ou um podcast de um médico que foi meu professor na faculdade, ele já está aposentado. Mas assim, veja, uma pessoa que foi, né, professor, fez mestrado, doutorado, fez toda a formação científica. E ele falando
Porque essa moda agora de medicina baseada em evidência, porque esse negócio agora de como se medicina baseada em evidência, aquele preconceito que a gente sabe que tem, né? Aquele preconceito de falar, medicina baseada em evidência é medicina de guideline, exatamente. Então, o que eu queria que você falasse é justamente sobre isso. O quanto foram se criando preconceitos em relação à medicina baseada em evidência. E boa parte, às vezes, a pessoa ela até faz medicina baseada em evidência. Só que ela tem um preconceito quanto a isso. O quanto esse nome, como você falou, de raciocínio clínico, desmistifica um pouco esse preconceito que tem de achar que a medicina baseada em evidência é uma medicina de você seguir à risca, por exemplo, um guideline. Mas o seu professor tem razão de ter isso que a gente está chamando de preconceito, porque ela é apresentada dessa forma muitas vezes, ela é usada dessa forma, de uma maneira polarizadora, por exemplo, Perfeito. e de uma maneira que às vezes se parece mais a cópia da evidência científica na decisão do que o processo de decisão informado pela evidência, que é bem diferente. Então, é isso que ele chama de moda. E ele não gosta da moda, ele tem razão, porque não devia ser moda de nada, entendeu? Devia ser a própria medicina como ela é. Eu acho que é isso que ele quer dizer. E não uma substituição por alguma coisa diferente, né? Então, eu vejo mais como uma evolução natural, que no início do século passado não existia mesmo muitas evidências científicas, não, né? A história, digamos, da descoberta de que cigarro causava câncer de pulmão, Sim. é uma das primeiras evidências, assim, né, de doenças crônicas, a respeito de doenças crônicas, mas aquilo ali é um pioneirismo de um estudo que começa com caso controle, né, de Bradford Hill, depois vai para um coorte, é um pioneirismo de onde estava surgindo as coisas. Então, naturalmente, é uma evolução, que começa principalmente no início do século passado, e não na década de 80, quando inventaram esse nome, sim. entendeu? Então, ele já tinha isso, provavelmente, professor, mas ele, às vezes entra, eu acho que entrou de um jeito que eles precisaram se consertar, ao dizer que, não, tudo bem, a gente tem que... Aí fizeram aquele diagrama de Venn, né, que bota assim, o julgamento clínico, não estamos querendo dizer que é só evidência, não, ali é um pouco de se consertar em relação à maneira como entrou. Mas o que eu vejo nos dias de hoje o uso também da medicina baseada nisso para polarização, Perfeito. para ficar dizendo que certas coisas não têm evidência, ou ficar se concentrando em coisas até que de menos relevância, né? E que não devia estar sendo usado, esse tipo de coisa, assim. E devia ser uma discussão muito mais... talvez sociológica, e que todos nós somos sujeitos a influências externas, do que a discussão do bem contra o mal. Parece que... Ou uma coisa que eu não gosto, que é a defesa da ciência. A gente tem que defender o paciente ou a saúde pública, e não a ciência. A ciência não é uma pessoa, não é uma população, não é alguma coisa assim. Mas eu vejo um exagero que se perde totalmente em relação a esse diálogo. Então, não é por acaso que pessoas mais maduras, que sabem mais do que se trata a medicina, reagem a esse modismo. Eu também sou contra esse modismo, talvez mais hoje até do que no passado, entendeu? E tampouco a ciência é uma coisa estática. Eu acho que também se usa muito a história da defesa da ciência, ou da boa ciência, que daí você já cria a polarização com a má ciência. Exatamente. Né? E na verdade, tratar um paciente é realmente muito complexo. A gente vai ficando mais velho, né, Luiz? A gente recebe aqui muitos médicos jovens no podcast, e a gente gosta também de mesclar com gente que já tem um pouco mais de estrada, porque a gente vai vendo o quanto as verdades são transitórias, qualquer coisa que pareça muito, muito maravilhoso, muito excelente no primeiro olhar, a gente precisa sempre dar um passo atrás, reanalisar, analisar friamente com calma, porque as evidências também, a gente vai tendo experiências diferentes, por exemplo, com drogas, né? Mais especificamente na minha área. Então, a gente, só porque isso baixa a glicemia, não necessariamente quer dizer que é benéfico para o paciente em qualquer situação, em qualquer tipo de doente. Então, eu concordo também que se usar isso para a gente atacar e ferir outras formas de saberes, por exemplo, né?
também acaba É, afastando mesmo. E a questão sociológica que você falou, eu acho que é muito relevante, porque a gente, quando mescla, né, vamos dizer assim, boa ciência ou evidências em especialidades como a cardio e a endócrino, a gente precisa pensar também socialmente, do ponto de vista de impacto de saúde pública, que essa sim precisa ser muito defendida, e a gente entender como que a gente pode transpor essas evidências frias do papel para benefício da população, né? Em qualquer situação de contexto, em países mais ou menos desenvolvidos na atualidade, né? é, então, a própria defesa da ciência passa por um não entendimento do que é ciência. Uhum. Certas defesas da ciência mostram que a pessoa que está defendendo não sabe bem o que é ciência. Porque ciência, por exemplo, se eu dizer assim, a gente tem que seguir ciência, porque a ciência está dizendo o que é correto. Não, a ciência está errada desde o início. Ciência essencialmente erra, porque onde tem medida, tem erro. A ciência epidemiológica é medida, né? E onde tem medida, tem erro. E tem ciências que têm menos erro, outras com mais erro. Se você vai falar da física, são coisas que têm menos erro, tá? Mas se você vai falar de ciência biológica, onde tem medida, tem erro. Estou falando não só medida de um parâmetro, de uma medida de uma variável, parâmetro não, uma variável, de uma pessoa no estudo epidemiológico, mas medida como um termo mais genérico. Que ciência está medindo? Vamos dizer, eu estou medindo o quanto o cigarro causa câncer de pulmão. Está errado. Você pode fazer o melhor estudo, aquela medida daquele risco relativo está essencialmente errada. Porque o que a gente deseja é representar um estimande, que é essa medida do quanto o cigarro aumenta o câncer de pulmão. Mas o que você vai resultar de um trabalho, por mais adequado que ele seja, é o estimate. Então, que está essencialmente errado, que nunca vai ser exatamente o estimande, Isso. né? Então, a gente tenta fazer com que os trabalhos científicos sejam mais precisos e mais válidos, mas eles não vão chegar a ser exatamente o estimande. Então, onde tem ciência, tem erro. A gente está estimando alguma coisa que a gente não está vendo. Ciência, por exemplo, isso que eu falei, cigarro causa câncer de pulmão, é inferência causal. Eu não estou vendo o cigarro causar câncer de pulmão. A gente não está vendo o que você quer descrever. Indiretamente, a gente está inferindo, porque o que a gente está vendo é uma associação. Sim. Perfeito. Uma associação. E para sair de associação para causa, é uma inferência, não é uma observação. Então, a ciência não observa a realidade. Ela observa parte da realidade e infere. Essa inferência é a observação mais o pensamento. Perfeito. E eu E acho que por tem isso que é outra. bonito, essa incerteza. Exato. Então, é preciso entender isso antes de dizer confie em ciência. Uhum. O próprio cientista entende da própria incerteza da ciência. Exato. Perfeito. E eu acho que tem um outro ponto, né, que a gente tem que lembrar, principalmente para quem tiver, os mais jovens, né, que possam estar escutando, que a gente não pode entrar num outro extremo, que é a gente, não tem evidência, eu vou paralisar. Você precisa fazer algo por aquele paciente. Então, você tem as suas, o seu background de atendimentos, do que você já viu e tudo mais. E se não tem a melhor, né, a gente falar a melhor evidência, às vezes a melhor evidência é não tem nada, eu preciso pensar o que eu vou fazer comparando com casos parecidos, porque os casos eles não são iguais, né? Justamente para a gente também não falar assim, não tem evidência, então eu não faço nada. Não, você precisa fazer alguma coisa, né? A tomada de decisão, ela precisa ser feita independentemente de você ter a melhor evidência possível ou não, né? E foi quando eu me deparei com esse dilema, né, de querer estar fazendo uma medicina bem embasada, e me deparando com essas situações aí que você falou, que primeiro eu acabei organizando esse modelo de pensamento para mim, né? Quando eu chamei dos princípios da medicina baseada em evidência, né? Ou seja, não é verdade que não existe evidência quando a gente faz alguma coisa, né? Eu acho que para fazer alguma coisa a gente tem que ter evidência suficiente, né? Então, também eu não sei o que é a melhor evidência, porque a melhor pode ser muito ruim, né? Então, se é a melhor evidência disponível, como se escreve assim, se a melhor evidência disponível for mentira, for péssima, né? Eu não quero essa melhor.
Mas eu tenho evidência suficiente para julgar que isso aqui. Então, quando eu montei esses princípios, eles têm o princípio da hipótese nula, que eu chamei assim: até que se prove o contrário, é nulo, não existe. Né? Cigarro não causa câncer de pulmão, né? Até que se prove o contrário. Então, você parte mais ou menos disso, mas os outros princípios mostram como a gente pode encontrar evidências que não são exatamente, que não são tão diretas assim, né? E o primeiro seria o princípio da plausibilidade extrema. São Sim. coisas que a gente sabe que é verdade. A gente não sabe por crença, não. A gente sabe porque tem evidência. E a evidência é tão forte que é antiético fazer um estudo, por Perfeito. exemplo, randomizado. Uhum. É antiético observar quem não está fazendo. Né? É tão forte, não é uma substituição da evidência, o uso de paraquedas. Você não está substituindo uma evidência fazendo alguma coisa que não precisa ter evidência. Tem evidência tão forte que você não precisa de um estudo controlado para confirmar aquilo. Não quer um estudo controlado, seria antiético. Então, essas coisas extremas, como eu vou interromper um sangramento profuso em alguém, um soldado na guerra que está sangrando profusamente, vai entrar em choque hemorrágico, se não já entrou, eu vou ligar o vaso dele, né? Uma coisa dessa, que eu estimo assim que representa 20, 30% das nossas condutas, tem evidência tão forte que seria proibitivo querer construir um protocolo para avaliar aquilo. Isso é evidência, quase que irrefutável, né? Às vezes você tem estudos que não tem grupo controle, mas é tão claro o benefício, como estudos assim, às vezes não é o caso, mas certas doenças que você faz uma manipulação genética, doenças raras, né, que são não polimorfismo que determina, mas um gene específico que você controla aquilo ali. Eu já vi trabalhos, por exemplo, de hemofilia, e ali naqueles 20 pacientes que precisavam de transfusão várias ao ano, nenhum está precisando mais. Todos respondem de uma maneira que seria só um milagre que um grupo controle iria ter o mesmo resultado, né? Isso aí não precisa de grupo controle. Você tem a reversão, o que eu chamo aí, eu criei também esse termo, reversão do inexorável. Não ia mudar se você não fizesse. Então, não ter um grupo controle não significa uma evidência insuficiente, a gente tem que ver isso. E outra coisa que você tocou, Ana, é a evidência indireta. Né? Ou seja, eu estou usando aqui, se eu acho que inibidor da ECA é bom para insuficiência cardíaca, baseado em estudos de miocardiopatia isquêmica, etc., vai ser bom o inibidor da ECA para o chagásico? Insuficiência cardíaca é o mesmo mecanismo, entendeu? Então eu vou usar no chagásico, assim como muitas coisas que se usam em criança. Tratamento de insuficiência cardíaca Perfeito. em criança é baseado em adulto. Então essa também é uma caricatura da medicina baseada em evidência, achar que a evidência tem que ser direta, ou até mesmo rebaixar o nível de evidência porque ela é indireta. Perfeito. Isso está no grade, inclusive. Você rebaixa o nível de evidência se ela é indireta. Bem, você deve rebaixar. Claro, a pessoa tem que ter o julgamento. O próprio grade sugere que julgue, mas tem muitas. Tudo é indireto em relação ao seu paciente. Seu paciente não é idêntico a nenhum ensaio clínico. Exatamente. Não, e Tudo é indireto. O seu paciente já é indireto. Então, tem coisas indiretas que a gente tem que julgar se o uso da evidência indireta deve rebaixar a evidência ou não. Provavelmente não, até mesmo porque todos os ensaios clínicos são a população muito restrita. Mas isso não é problema, porque a gente pode raciocinar em situações que a gente deve manter a dúvida, ou situações que muito provavelmente vai funcionar, até mesmo porque mesmo a evidência direta é incerta também. Então tem que sair um pouco dessa dicotomia, dessa polarização, né? Agora, não banalizar esses princípios, né? Não banalizar os princípios, precisa de pensamento e de critério, né? De rigor. Mas o rigor é tanto para não aceitar evidências de qualidade, como para aceitar evidência de qualidade. Perfeito. Achar que algo não tem evidência e tendo evidência também é um problema. Né? Perfeito. Até porque você tem que pensar nos eventos raros também, né? Porque os eventos raros, algumas doenças, algumas condições, você não vai ter condição de fazer por ser eventos raros. Não. Então, eu acho que daí entra muito no que você começou lá, que você falou no começo, de você ensinar o raciocínio. Isso. Porque no raciocínio a pessoa consegue julgar
e ter o próprio critério de falar, isso aqui é um evento raro, isso aqui não tem como fazer um estudo, por exemplo, com grupo controle, então essa é a melhor evidência, mesmo que seja indireta. Então, eu queria que você falasse exatamente sobre isso, como que você vê no ensino, como ensinar a pessoa literalmente a pensar, a fazer esse julgamento sem ficar se baseando numa pirâmide de evidência de, não, eu preciso ter uma meta-análise sobre isso para dizer que foi feito tudo. Porque é uma regressão da educação médica. Esse podcast aqui de vocês é sobre educação médica. Que eu acho que precisa ser muito discutido. Porque ser médico não significa ser professor de medicina, Perfeito. ok? É diferente. E as pessoas acham que ser médico e dar aula em congresso é igual a ser professor de medicina. Então, a gente tem que realmente discutir muito profundamente a educação médica. O que é educação médica é o que vocês fazem aqui, né? Mas, então, isso que você está falando E aí, acaba que o que eu tenho desenvolvido são modelos de pensamento. Porque eu vejo, por exemplo, em epidemiologia, tem modelos de pensamento. E não se ensina modelos de pensamento ao médico. Quando medicina é essencialmente, essa frase não é minha, né? É a dialética entre pensar e fazer. Essa é a frase de Nassim Taleb, no livro Sim. Antifrágil, que escreve, que acaba apresentando muitos modelos que são aplicáveis aos nossos modelos de pensamento. E quando você fala de evento raro, a gente está falando em risco, né? E Taleb trabalha muito com risco. Então, uma das coisas, por exemplo, que ele coloca é eventos no livro Cisne Negro, né? Eventos raros, eles são raros. A gente não tem N, tamanho amostral, para medir a Exato. probabilidade daquele evento, né? Mas quando um evento raro é muito grave, muito destrutivo, a gente deve se precaver, né? Se precaver, né? Porque se acontecer, então, por exemplo, a pandemia, se a gente olhar as histórias das pandemias, a maioria das epidemias assim ali que surge de viral, etc., não se torna a pandemia que se tornou, né? Então, se a gente for julgar pela probabilidade, e esse foi um erro meu, que eu escrevi um primeiro artigo inicialmente ali, dizendo assim, olha, a probabilidade é pequena de esse negócio que está na China, então não precisa pânico. Olha, isso não é só porque aconteceu diferente, mas eu poderia já saber previamente que pandemia é muito desastroso e podem morrer milhões de pessoas. Então, mesmo que a probabilidade daquilo ali seja pequena, vale a pena se precaver previamente e ter uma reação que parece exagerada naquele momento, mas estaria evitando um evento extremo, como fechar os aeroportos precocemente, por exemplo, tá? Que nada foi fechado, só foi fechado quando já estava a pandemia. Então, eventos raros, realmente, a gente tem que pensar mais no dano que ele pode causar, Sim. que é possível, no dano, do que na probabilidade. Então, aqui a gente está discutindo um modelo de pensamento de quando usar a probabilidade e como usar, e quando usar mais dano do que probabilidade. São esses eventos sistêmicos, destrutivos, né? Então, a gente não sabe, não é verdade que ensaio clínico demonstra segurança. Isso é o maior erro que tem, assim, ó. Perfeito. O título do ensaio clínico é eficácia e segurança da medicação, etc. Não, você está mostrando eficácia. O que você está mostrando aqui, que está sendo chamado de segurança, é uma tolerabilidade. Isso. Perfeito. Mas durante aqueles anos ali, as pessoas não saem morrendo todas ou tendo um efeito maior. Mas segurança não existe. Esse é um outro modelo de pensamento que eu Perfeito. ensino. Não, a gente não faz nada porque é seguro. A gente faz porque vale a pena. Exato. Exatamente. Então tem que começar pensando no retorno daquele investimento que o paciente está fazendo ao se submeter ao que você está sugerindo. Isso. Então a gente tem que pensar na magnitude do benefício. Então talvez, ok, eu não sei se essas drogas GLP-1, receptor, antagonistas do receptor do GLP-1, são seguras no longo prazo. Não Eu não sei. sei. Não. Mas não significa que a gente não pode julgar que vale a pena para algumas pessoas o benefício que elas estão tendo no momento presente. Pode ser tão grande que a gente julga que vale a pena correr o risco, vou chutar aí, viu, de um câncer Perfeito. no futuro.
por causa que está usando essa droga. Perfeito. Né? Então, eu não estou dizendo que eu tenho evidência de que não causa câncer. E esse é e se fala isso com hormônio também, terapia de reposição hormonal, se é seguro ou se não é seguro, se é seguro ou não é seguro. Eu termino logo essa discussão dizendo não é seguro hormônio. Exato. Porque nada é seguro. Exatamente. Nada é seguro. Agora, para uma mulher que está na menopausa, sentindo sintomas, etc., Isso. vale a pena, né? Talvez valha. Ou para um homem que está se sentindo em impotência sexual ou coisas assim, vale a pena? Claro, mas fica uma polarização, como se Sim. fosse pegando isso. Uma das coisas que mais melhora a qualidade de vida é a terapia hormonal. E olha que eu estou falando uma coisa que parece chocante, porque é uma dos pet peeves, né, que escolhem, inimigos de estimação, que escolhe para criticar. Claro, se eu estou criticando, claro, é fácil criticar exagero de hormônio para a pessoa ficar forte ou etc. O exagero, né? Mas por que estética não é uma coisa boa para as pessoas? Estética é autoestima, é a pessoa se sentir bem, né? O estética pode ser sair de uma obesidade grande para uma coisa que a pessoa consegue vestir uma roupa, ou pode ser a pessoa estar mais bonita mesmo. É quase que uma hipocrisia achar que isso não é importante. Perfeito. Aham. Perfeito. Estética. Mas se escolhe essa crítica polarizada a certas coisas, e coisas muito piores são feitas em medicina, Isso. como botar um monte de stent em gente que não precisa stent. Perfeito. Perfeito. Mais grave. Ou pegar um assintomático de 70 e tantos anos, 75 anos, eu falo um caso da semana passada, assintomático de 78 anos, que vinha para o Brasil passear, foi lá nos Estados Unidos fazer um check-up, e aí, claro que ia encontrar doença coronariana. Claro. Lá no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Precisava, Isso né? é muito mais grave do que a medicina estética, e por que a outra? Porque para se proteger contra coisas que fazem muito mal ao paciente, mas não são óbvias, não parece que um avião caiu, Uhum. né? Não são tão óbvias, se fica focando nessas questões que também fazem parte da medicina como qualquer outra coisa, e é uma questão de tomada de decisão Isso. individual, reconhecendo que há benefício presente, há benefício na qualidade de vida, e não é porque é seguro ou não, porque não existe o paradigma da segurança, a gente vai fazer se aquilo você julgar individualmente que vale, junto com o paciente, né, que vale a pena fazer. É diferente dessa polarização. Aqui você tem uma medicina charlatão e a minha medicina não é charlatão. É Sim. ótimo rotular os charlatões, porque aí você vai estar dizendo que você não é. Uhum. Mas a medicina é muito mais complexa do que isso. Então, eu não estou defendendo o charlatão, Claro. não é essa a questão. Sim, mas sim. essa polarização não é educação médica. E uma outra coisa importante que eu acho que você falou, Luiz, que vale a pena a gente comentar, especialmente na endócrino, que agora está muito em voga, né? Eu acho que a gente esquece que depois do estudo de eficácia e segurança, que a endócrino, os análises de LPE1 todos têm, né? Antes de serem lançados. É que a gente tem, o estudo não parou, o estudo tem o estudo fase 4. A gente tem um número controlado de doentes, numa controladas situações, onde você tem um paciente usando entre muitas aspas, só aquilo de uma forma controlada. Quando você coloca isso para o mercado, você continua fazendo estudo de farmacovigilância e muitas vezes a gente descobre efeitos a médio e longo prazo desses remédios há muito mais tempo do que o tempo de 2 anos, talvez, de um estudo que seja o máximo que vai durar. E aí, eu gosto muito de tocar com isso que você falou, especialmente na terapia hormonal da menopausa com as pacientes no consultório, porque a gente passou aí por um período de um hiato, acho que de quase 20 anos, onde essas pacientes foram negadas qualquer tipo de tratamento pela ginecologia, pelo risco, vamos dizer assim, que se imaginava da terapia hormonal na menopausa. E essas mulheres simplesmente não foram tratadas e passaram aí por maus bocados. E hoje a gente tem revisto isso. E eu recebo muito no consultório, já falei isso aqui também, Luiz. Pacientes que têm ginecologista, que não tem contraindicação à terapia hormonal, que a gente sabe muito bem quais são. E que poderiam estar sendo vigilantes, até com alguma contraindicação relativa, você fazer um acompanhamento ou uma decisão clínica compartilhada. E esses pacientes vêm para endócrino para tratar terapia hormonal, porque essas queixas são banalizadas e dispensadas em absoluto, né? Então, eu acho que o que você falou é super importante, porque a questão também da tomada de decisão e de o quanto você vai ou não investir num tratamento farmacológico, seja ele qual for, ele passa por uma análise de risco e benefício, né? A gente precisa explicar para o paciente quais são os riscos, porque eles sempre existem. Sempre. A terapia com análogo de GLP-1 é maravilhoso. Ok, é maravilhoso numa dose controlada, num paciente muito bem indicado, onde se você tiver uma complicação,
você tinha uma indicação muito forte, você provavelmente vai ter ou justificar todos os outros pacientes que você tratou e que não teve nenhuma complicação. Mas as complicações existem, tanto que elas estão aí escancaradas, especialmente pelo uso banalizado de qualquer remédio. Quando você banaliza qualquer tratamento, seja ele farmacológico ou não, intervenção ou não, você vai encontrar muito mais complicações do que na palavra fria do estudo clínico. Então, isso também é importante, porque o médico precisa se responsabilizar por isso. E também não fazer nada também tem um risco. Também, esse é o grande ponto, exatamente. né? Não adianta você falar, não, então eu não vou fazer nada porque não vou correr risco. Tá sempre correndo risco, né? Ser médico é você lidar todos os dias com análise de risco, senão você não tá fazendo medicina, né? Mas tem uma diferença de risk management e risk taking. Risk management é esse paradigma de diminuir risco, de risco zero, ou alguma coisa assim. Na verdade, medicina é risk taking. Medicina é a arte de correr risco. Perfeito. Medicina é correr risco. Cada coisa que imagine uma cirurgia. É o maior paradigma de correr risco. Por que a gente indica cirurgia? Porque é segura? Não. Por que a gente indica anticoagulante? Porque é seguro? Não. Por que eu vou indicar hormônio? Porque é seguro? Não. Eu vou indicar essas coisas se o benefício for grande. Perfeito. E aí tem um outro modelo de pensamento que eu insisto com os alunos, é o da temporalidade. A coisa de benefício presente é muito mais impactante do que esse benefício futuro de redução de mortalidade ou redução de infarto ao longo de 5 anos, que a pessoa, que a probabilidade, o NNT de situações futuras é muito maior do que de situações presentes. Perfeito. Né? Se você está com uma mulher que está tendo vários sintomas da menopausa lá, e etc., não é minha especialidade, mas eu imagino que uma boa reposição hormonal vai ser o NNT de 1 praticamente. Total. Agora, você operar esse caso que eu falei, de uma assintomática de 70 e tantos anos, com todo o preço que está pagando na cirurgia cardíaca, assintomática, vem de férias para o Brasil, não veio, já pagou esse preço, tá? É um NNT em torno de 20 para prevenir um infarto. Entendeu? Sendo que existem eventos que competem. Eu estou aqui pensando na prevenção se a pessoa não morrer de outra coisa antes, ou se não tiver outra coisa antes, que vira uma preocupação maior. Entendeu? Eu estou aqui pensando, eu quero ter tudo perfeito para não ter risco cardiovascular, e se eu tiver câncer antes? Então, é muito imponderável o benefício futuro, mas o paradigma médico está ligado à mortalidade. Está ligado à incidência, ou mortalidade, ou incidência, vamos dizer, de doença cardiovascular ou de câncer. Mas isso aí em detrimento do benefício presente. Perfeito. De pensar que essa coisa que a gente está, prevenir morte, prolongar a vida, é coisa futura. Ok? Que acaba tendo um valor menor num pensamento econômico, economia clínica, não monetária. Sim. O futuro, em economia, tem valor menor do que o presente. Mesmo se não existisse inflação, eu estou pegando o paradigma financeiro para ir para o paradigma clínico, de uma economia clínica não financeira. Mesmo se não existisse inflação, R$1.000 hoje vale mais do que R$1.000 daqui a 10 anos. Perfeito. Porque R$1.000 daqui a 10 anos, eu não sei nem se eu estou vivo para usar. Eu não sei nem se eu estou com outras preocupações, se eu virei um monge budista que eu não quero usar. Eu não sei o que é R$1.000 daqui a 10 anos. E ainda tem essa questão da probabilidade que é menor, que é um NNT maior. Mas hoje, R$1.000 eu posso saber o que é. Eu sei se vai valer para mim ou não. Então, o benefício futuro, ele tem menos valor do que o benefício presente, né? Mas dizem, olha a coisa, que, vamos dizer assim, valorizam mais o inibidor da ECA, que reduz mortalidade na insuficiência cardíaca ao longo de 5 anos, um NNT de alto assim, versus um diurético que vai melhorar aqui agora a dispneia do paciente. Ainda de diurético é só sintomático, não é uma coisa importante, não. Nem comece por diurético. Diurético é o que melhora. Exato. Não, e o paciente vai se sentir melhor com o IECA de hoje para amanhã ou com a furosemida, se ele fizer, né? Não insuficiência cardíaca. Ele é muito mais impactante. Muito mais para a vida dele. Escolher uma única droga para levar para uma ilha deserta, eu escolho o Lasix, e não enalapril, entendeu? Muito mais Lasix. E eu digo mais, reduz mortalidade, claro que reduz. E eu acho que aí você chegou num ponto importante, porque é exatamente isso, a gente acaba se distanciando do doente quando a gente não olha para aquilo que está incomodando ele.
Não adianta eu prescrever uma droga ou uma cirurgia que vai mudar a mortalidade dele se eu não resolvo o que está incomodando ele. Pode ser banal para mim, mas para ele é o que está incomodando ele, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto para a gente deixar de ficar só olhando para evidência, para estudo e olhar exatamente para o paciente e para a queixa dele, o que trouxe ele ali para falar com você, né? É. E aí parece, quando alguém fala isso que você está falando, que eu falo também muito, parece uma fala romântica, Isso. de humanização da medicina, olha o paciente. Não, zero romantismo, estou falando de profissionalismo. Perfeito. Ser profissional é pensar no paciente, porque você está sendo pago para resolver a questão do paciente. Você não está sendo pago para obedecer ao guideline. Você não está sendo pago para dizer que você lê um artigo e está usando o artigo. Você não está sendo pago para ter entusiasmo ou não entusiasmo com a droga A ou B. Né? Não Ou é às essa a vezes até questão. tá, mas essa é uma outra questão. Uma discussão. Profissionalmente, a gente está ali numa Isso. profissão que o foco é o paciente. Perfeito. A gente não pode perder esse foco. Mas eu vejo, dentro da própria medicina baseada, parece que o foco passa a ser a ciência. Isso. Parece que a medicina passa a ser uma forma de eu mostrar que eu sou cientificamente bom. Né? E também a questão de guidelines, dessa proliferação aí de curso de guideline, não sei o que lá, que tira o raciocínio. Claro que é um resumo bom, tem o seu valor, etc. Mas parece que vira assim uma tarefa. A tarefa é fazer uma anamnese e anotar no prontuário. A tarefa é saber o guideline e prescrever de acordo com o guideline. Então, tarefas que fazem com que o médico está ali dentro daquela caixa, mostra que ele está sendo bem treinado e ele está, ok, fez o trabalho dele, está indo para casa. É quase que um Mas checklist. por trás disso tudo, exatamente, um checklist, né? Mas o interesse é no paciente. Então, seja a evidência boa, o guideline bom, a gente tem que desenvolver, antes de tudo, a capacidade de pensar cientificamente, na minha opinião, precisando desses modelos de pensamento, né? É como se fosse o guideline médico, não de cada coisa, diabetes, doença coronária. O guideline médico é como pensar, são os modelos de pensamento. Que a gente tendo isso, aí nessa rápida conversa, a gente já mencionou várias formas, treinar o estudante a saber que nada é seguro. E que a gente não faz alguma coisa porque é seguro. A gente faz porque vale a pena fazer. Perfeito. Né? Isso aí já é uma grande evolução no pensamento. Essa coisa do presente e do futuro. Né? Então, são vários exemplos que eu vejo na minha especialidade. Saber ter uma especialidade, a gente tem capacidade de sacar mais esses exemplos. Mas vejo em outras situações também. Mas ficam mais óbvios, eu tenho mais segurança de dar os exemplos, às vezes, em cardiologia, entendeu? Embora tenha muitos exemplos bons em outras situações, mas que mostra, assim, de uma maneira quase que... É uma evidência de que está faltando um modelo de pensamento no treinamento médico. Perfeito. Né? E isso está sendo substituído por eu sei qual é o guideline. Eu sei qual é a recomendação no guideline. Perfeito. E me conta uma coisa, assim, todos esses anos, né? Desde que você acabou aí a residência, a sua formação acadêmica e começou canal no YouTube, você tem podcast, blog, cursos. Como que você vê a receptividade dos alunos em relação a isso? Você acha que tem mudado em relação aos cursos, né? Você acha que os alunos têm chegado diferente até pelo volume de informação que eles têm? Eles têm chegado mais confusos do que antes? Como que você vê? Não, então, eu tô nesse negócio aí, ensinando essa coisa, já eu falei, né? Mais formalmente, desde 2006. Eu não vejo uma mudança dessa época, não, entendeu? O que eu vejo, assim, são um percentual que eu diria como 10% dos alunos muito interessados, né? Se eu focar nesses 10%, eu acho que eu sou um sucesso. Se eu não prestar atenção de que tem 50% moderadamente interessado em modelo de pensamento e um resto lá de uns 35% não interessados. Eu estou falando esse percentual porque eu passo esse questionário
no meio, mais ou menos, de meu curso. Eu passo mais no meio para servir de uma reflexão também, mas depois eles já saberem que fica um semestre inteiro, né? No curso lá de raciocínio crítico baseado em evidência, não sou eu. Eu trabalho com Matheusiana e Marcelo Lopes também, que são pessoas nesse tipo lá na Baiana. Então a gente procura fazer uma coisa bem de desenvolver a habilidade de pensamento. Tem a parte bem científica também, viés, precisão e etc. Mas o centro é, claro, tem que saber a evidência, mas desenvolver a habilidade de pensamento no processo diagnóstico, no processo prognóstico e no processo de decisão de conduta. E aí, se eu fosse distraído, se Marcelo e Matheus também fossem, a gente acharia um sucesso a nossa disciplina. Porque ela é bem vista, bem falada, e se você for prestar atenção só em quem está ao seu redor, é uma aula, vamos dizer, a aula que eu dou. A minha aula é online, né? A deles é presencial. Mas de participação o tempo inteiro dos alunos fazendo pergunta, aquilo. Mas se eu notar, é uma minoria que está fazendo pergunta. São os mesmos, Então, né? eu passo um questionário e disse, vem cá, eu quero saber o seguinte, você é que presta muita atenção na aula, é muito interessado, e eu digo, eu não estou julgando vocês não, eu estou julgando eu, ok? Minha competência aí presta moderada atenção ou não está muito aí, né? Então, a moderada atenção é o mais prevalente, e que é em torno de 50%, né? Tem aqueles, assim, os que prestam atenção, que dizem que prestam, são os 30. E tem uns 20 que reconhecem que não estão muito aí. É culpa deles? Não. Eu acho, né, eu tenho a impressão que a gente precisa mostrar ao estudante de medicina, primeiro, o que é medicina. E ensinar, assim, medicina é isso do dia a dia, porque eles estão ali no terceiro ano de medicina, sexto semestre, sem ter passado por aquilo. E como eu estou falando e estou super empolgado em falar de uma decisão que é um dilema, digamos, se eu uso ou não reposição hormonal nessa pessoa, vamos dizer, eles nunca passaram por aquilo, Perfeito. né? Então eles não sabem o quanto aquilo é importante ou é interessante, Perfeito. né? Quando a gente vai para a parte de ler artigo científico, é mais fácil de saber que aquilo é interessante, Sim. né? Porque, assim, é verdade ou não, isso é viés, não, mas medicina é muito mais complexo. E por isso que eu acho que às vezes as pessoas vão, assim, para querer se aprimorar na parte científica, sem ver a mesma importância de se aprimorar na parte do pensamento médico. Porque é mais fácil mostrar o que é ler um artigo. Perfeito. Muito mais Sim. fácil do que dizer o que é ler um paciente É muito mais e tomar uma decisão palpável, em né? relação ao paciente. Na verdade, eu acho que vocês têm impressão, e eu acho que Raquel falou aí anos para você saber uma coisa. A gente precisa de anos para ter essa sensação do quanto é complexa a medicina. Sim, sem Então, dúvida. o curso de medicina devia ter uma espécie de um tutor assim ao longo dos 6 anos, mostrando o quanto é complexo a medicina, para eles poderem entender Que é. isso aí. Então, passa por entender que medicina é difícil, né? Medicina é uma decisão. Por mais que se você prescrever um antihipertensivo, isso é uma decisão complexa, né? Você pode estar tornando uma pessoa hipotensa, né? E diminuir a qualidade de vida dele. E tudo é muito complexo e muito incerto em medicina. E por isso é bonito, né? E por isso a gente não pode ficar só na evidência. Então, claro que eu valorizo muito a evidência de qualidade, análise crítica. Bom, tem uma história em falar disso, ensinar isso, né? Mas depois disso a gente tem que entender. Primeiro a gente tem que entender que existem diferentes tipos de evidência. Eu não estou propondo o uso de evidência pouco informativa, né? Mas existem diferentes situações e como traduzir isso, a tradução disso para um processo de decisão é algo muito, muito mais complexo do que simplesmente saber ler um artigo. Perfeito. Até porque é o que você falou, né? O ler o artigo é muito mais fácil de ensinar, é muito mais palpável. E o dia a dia é muito mais de abraçar a incerteza, né? E o abraçar a incerteza, muitas vezes é desconfortável, né? É desconfortável. Porque eu acho que a gente está nesse paradigma de eu estou fazendo um checklist de marcar aqui, que eu fiz aqui de acordo com esse algoritmo, então a pessoa tem a sensação de ter reduzido o risco da pessoa, se ela obedeceu aquele algoritmo. É a sensação de que o NNT é de 1, né? Exatamente. Então, aí você entender que não é só aquele algoritmo, que cada paciente é um paciente, que mesmo que você faça aquilo, é uma probabilidade que você está oferecendo, né, e não uma certeza,
tira esse viés de habilidade, digamos, que Daniel Hum, Kahneman chama, né? O viés de habilidade. Quando você usa uma ferramenta assim muito sofisticada, parece, você se sente fazendo bom, o certo. Que ele dá o exemplo exatamente com os brokers lá, os analistas de bolsa de valores. É nossa, totalmente mentira que você consegue predizer total. bem o que vai dar numa ação lá da bolsa de valores. Só que eles usam uns gráficos bons, etc., que aquilo dá sensação de estar predizendo e de estar sugerindo um bom investimento. Então, quando o médico usa um paradigma da certeza, eu aprendi todo esse guideline aqui, minha medicina é baseada nesse guideline, ele tem a sensação de estar beneficiando o paciente, porque ele está de acordo com aquilo. Mas é muito mais complexo que isso. Perfeito. Então, a gente tem que mostrar o quanto complexo é, e por isso é bonito, por isso é interessantíssimo, né? A medicina. Então, a gente tem que despertar no aluno essa capacidade de perceber como é interessante, Isso. muito mais interessante a medicina do que ciência. Perfeito. Ciência é super interessante, mas a medicina é o mais, É porque mais. é mais complexo do que a evidência científica, Isso. que é a decisão que vem depois da evidência. Perfeito. Perfeito. E quando você falou esse negócio do mercado financeiro, né, dos brokers, eu gosto de usar, hoje em dia, até mais popular, a questão do marketing. Que você vê aqueles números maravilhosos e não, se você fizer determinado vídeo com essa chamada, com esse gancho, você vai viralizar. E é tão incerto. E a verdade é que provavelmente ninguém sabe por que um vídeo viraliza, mas se você for ver o gráfico, é aquele negócio como mentir com estatística, né? Você consegue mentir tranquilamente usando um monte de gráfico ali, mas tem um grau de incerteza muito grande. Sim. E um monte de gente usa para vender uma certeza que não existe. E aí, falando de mais um livro de um autor que ele já falou, é exatamente a gente fica, na verdade, entregue ao acaso. Tem muito Exato. mais a ver do acaso, especialmente nessa coisa do broker e de viralizar, do que, na verdade, de uma receita, um passo a passo. E é uma coisa que você falou, Luiz, que é super importante, que é a gente entender que durante toda a nossa prática médica, saindo da questão da prática de evidência, mas que a gente que tomar decisão é correr risco. Você não está zerando o seu risco, entregando para o paciente qualquer resultado ou qualquer conduta, porque você seguiu qualquer guideline. Então, transpor isso para eles entenderem, ao mesmo tempo se sentirem estimulados de que tomar decisão é você estar sempre taking chances, né? Correndo risco. É super importante porque a medicina é muito mais complexo do que a ciência, como você falou, fria, né? Ou do que ler um artigo. A própria recomendação de um guideline não deveria ser Isso. apenas baseada em evidência. Uhum, Por exemplo, perfeito. isso aqui tem evidência, mas eu vou recomendar? Isso aí. Qual é a consequência de eu recomendar isso? Né? Ou seja, a própria recomendação do guideline tem que ser um pouco como clínica, né? Aí surge assim a recomendação mais ponderada versus a recomendação forte, o tipo 1 ou tipo 2. O 2 diz assim, pense, não é porque a evidência é nível A, o melhor nível de evidência, que é para fazer. Mas mesmo assim, certas recomendações que eu discuti recentemente de decidir chamar 12/8 de pré-hipertensão, né? Essa decisão não só pode ser questionável do ponto de vista de evidência, mas quando a gente lê, ela está tentando se basear só em evidência. Exato. Mas não pensando na No impacto consequência disso. na consequência, que não é só se realmente pressão de 12 tem pior desfecho do que pressão de 11. Não é só essa questão, que é questionável. Não é só essa questão, ou se você fez um ensaio clínico. Ao colocar isso como recomendação, qual é a consequência sistêmica disso? Perfeito. Né? Então, tem outras evidências que poderiam também estar sendo usadas e também o pensamento da consequência. Então, a própria recomendação do guideline não pode ser só baseada em evidência. Tem que ser, claro, é uma premissa inicial que tem evidência de que aquilo ali é verdade, mas a recomendação tem que passar por outras reflexões. E a clínica, mais ainda. E aí, uma outra forma de pensar que é importante o médico aprender é que o que você está vendo num bom trabalho científico é o efeito médio do tratamento. Então, se você disser essa droga reduz mortalidade, pode estar ali naquele grupo pessoas que reduziam mortalidade, pessoas que não fez nada nem reduziu.
e pessoas que aumentou a mortalidade, que a droga ou a cirurgia aumentou a mortalidade, na Uhum. média. Então, no seu paciente, o que você fizer, mesmo que a droga, em média, reduza a mortalidade, no seu paciente, ela pode matar ele. Exatamente. Então, ele pode ser um daqueles do grupo que a cirurgia matou, mas na média, no benefício líquido, é mais. Ou, então, normalmente é assim quando você tem algo benéfico. Você tem um monte de gente que não se prejudica nem se beneficia. Tem uma outra parcela de pessoas que vão ter mesmo desfecho, você tratando ou não, eles são condenados a ter aquele desfecho. Tem aqueles que você protegeu contra o desfecho e aqueles que você causou o desfecho. Tem 4 tipos de pessoas ali, né? Esse é um dos modelos de pensamento que a gente ensina também. Que quem é meu paciente, provavelmente, eu quero que seja esse tipo de que eu protegi, Claro. Isso. né? Mas pense mais provavelmente quem é ele, né? Ou seja, depois de ver ali que o ensaio clínico a droga reduz mortalidade, você tem que pensar quem é o seu paciente no meio desse grupo, que em média houve menos mortalidade, né? Assim como quando não funciona, quando você tem uma evidência de que é igual ao grupo controle, vamos dizer, também não quer dizer que não funciona para ninguém. Pode ser que em média não funcione, mas você pode estar aí com benefício líquido de 0 e que algumas pessoas você protegeu e o mesmo número de pessoas você causou o problema. Então, cabe também um certo pensamento médico, ou mais pesquisas, mais em um tipo de pessoa, e alguma coisa, e se tiver alguma coisa aqui de plausibilidade extrema. Entendeu? É mais complexo do que olhar o efeito médio de um tratamento e achar que o seu paciente vai receber esse efeito médio. Perfeito. Não, perfeito. E você me fala uma coisa, em termos da população leiga, você acha que a gente conseguiria... Isso é bem filosófica a pergunta, tá? Você acha que a gente conseguiria, em algum momento, ou que a gente vai conseguir em algum momento, extrapolar esses conceitos, principalmente esse conceito de incerteza, para a população? Porque eu tenho a impressão que se a gente não conseguir extrapolar isso para aquela pessoa que vai ser o meu paciente, ou né, vai ser paciente de outro médico, a gente fica muito à mercê justamente de profissionais que às vezes acabam usando uma falsa certeza para vender tratamentos mirabolantes e tudo mais. Então, dessa educação em saúde. Por que eu falo isso? Porque eu frequentemente pego, por exemplo, no consultório, o paciente que vem e fala assim, então eu posso ficar 100% tranquilo de que eu não vou ter tal coisa? Não, 100% não. E assim, para mim isso é óbvio. E eu acho que talvez deveria ser óbvio para ele, mas como que a gente pode fazer essa educação em saúde? Ou será que isso é possível? Essa é a pergunta. É uma mudança cultural, né, na Sim. verdade. E os pacientes muitas vezes pensam dentro desse tipo de caixa, porque é isso que está sendo mais comunicado para eles, né? Então, quando você fala em educação, assim, é uma mudança cultural mesmo, de que pelo menos em medicina, parte das pessoas poderiam estar falando de uma maneira diferente. Sim. Então, é que quando a gente vê, assim, um médico conhecido falando aí na Rede Globo, não sei o que lá, normalmente ele não está falando em incerteza, Exatamente. né? Ele está dizendo assim, olha, antes de começar a fazer exercício, vá fazer lá um check-up, porque você pode ter... e ele está falando isso assim como se fosse assim, dando a impressão de, se você fizer isso, garante que você não vai ter uma morte súbita ao fazer exercício, né? Perfeito. E se você não fizer, você pode ter, né? Então, como se existisse ali um contrafactual que não existe, na verdade, né? Então, mas eu acho que o médico tem uma força de influência quando o médico fala ou quando escreve, coisa grande na população, né? Então, agora precisa começar a falar um pouco mais isso, né? Com uma linguagem, é claro, que não precisa ser essa linguagem que a gente está tendo aqui, mas realmente comunicar de que as coisas, às vezes, a gente não pode evitar totalmente, né? A gente deve fazer o que a gente vê que tem benefício, mas evitar também fazer mais coisas que a pessoa vai experimentar malefícios sem uma grande, né? Sem uma grande magnitude de benefício. Então, eu acho que é um pensamento que poderia estar mais presente na mente das pessoas.
acho que é uma coisa mais cultural da sociedade pensar assim. E a gente poderia estar contribuindo com isso, né? Mas a gente não vê muito isso quando tem a oportunidade de algum médico falar com a população em, em coisas como. Mas é muito bem recebido quando alguém fala, por exemplo. Há muitos anos atrás, eu fui aí em São Paulo justamente para participar daquele programa que tinha de manhã, esqueci o nome, mas era um Bem, programa de saúde. uhum. Como é o nome? Bem-estar, eu acho. Bem-estar, exatamente, esse programa aí. E tem uma história, a primeira coisa que me pediram quando eu cheguei lá no estúdio daquele da Rede Globo lá, para botar um jaleco. Eu disse, "Pô, que coisa ridícula botar um jaleco Ah, para ser entrevistado." Aí eu inventei, porque eu fui mais assim, foi alguma coisa de Choosing Wisely, que eles se interessaram pelo Choosing Wisely, entendeu? Então eu fui mais como uma pessoa para falar de Choosing Wisely, um representante que nós somos o Choosing Wisely, junto com o Guilherme e Marcelo e tudo, aí eu fui, né? E aí eu inventei na hora, assim, eu falei, ó, tem uma norma, Choosing Wisely não usa jaleco branco. muito bem. Inventei, mentira pura. Porque se eu botar um jaleco aqui, parece essa autoridade, Isso. né, do médico falando. Já começa assim, entendeu? Por que as pessoas acham que um médico falar na televisão tem que botar um jaleco, Eu também acho. né? Parece um sacerdote, uma coisa assim. Não, não é isso. Então, e aí, nessa experiência que eu expliquei o que é Tio Swazi, dá para ver que as pessoas acham interessantíssimo e gostam. O público leigo mesmo, o jornalista lá, a produtora que tinha conversado comigo, porque é uma ideia que sintoniza com a Perfeito. população, né? Agora, se você não apresenta esses tipos de ideias, eles ficam com o paradigma do check-up mesmo. Uhum. Porque um empresário vai e paga não sei quanto lá para passar um dia no hospital tal aí em São Paulo fazendo check-up? Porque é essa informação que chega para ele, Exatamente. Porque ele acha que ele entendeu? está se E também, protegendo, né? e para a população brasileira como um todo, existe uma cultura que a gente tem que mudar também de que o SUS é ruim. E que o SUS, um dos melhores sistemas universais de saúde pública do mundo, é o exemplo, né, assim, de maior sistema universal de saúde pública do mundo, é criticado pela elite médica como uma coisa ruim, insuficiente ou para pobre. Mas nessas críticas, muitas vezes estão as coisas que não acontecem de uma maneira tão rápida quanto poderiam acontecer, de que tem uma fila, né? Mas é uma fila porque tudo que é coletivo tem uma fila Sim, e que não tem certos exageros, perfeito. né? Mas quando você cria um paradigma numa cultura, na população, de que o SUS é para pobre, o que é que o rico ou o não pobre vai querer fazer? Comprar o seguro privado, Perfeito. né? Outra cultura é essa. E eu estou dizendo isso porque tem a ver com essa questão da incerteza. Uhum. Você ir para um hospital de 5 estrelas que você quer coisar da rede tal hospitalar, que se é, baseia nas estrelas que seu hospital tem, né? Isso não é uma certeza de que você está comprando um produto chamado saúde. Perfeito. Saúde não é um produto a ser comercializado, né? Você tem um processo de um sistema de saúde, né, que tem condutas, mas eu não posso vender saúde como um produto. Então é outra coisa que a gente tem que discutir com a população, porque na hora que entra nessa coisa da venda, aí é a venda de uma certeza. Porque se Exato. alguém me vender essa camisa, eu sei que ela vai funcionar como camisa. Então faça propaganda da camisa que é de melhor qualidade do que a outra. Beleza. Mas a propaganda de que uma coisa você tem que consumir a medicina, né? E as pessoas que podem consumir querem consumir, e os que estão no sistema mais racional, público, acham que não podem consumir porque são pobres. É uma coisa que a gente precisa dialogar com a população. Perfeito. Eu não concordo plenamente. Acho que foi o melhor jeito de fechar, Sim. né? Foi dando esse recado, sem dúvida nenhuma. Luiz, foi um prazer imenso te receber Muito aqui. bom. Obrigada de ter aceitado o nosso convite. Faz tempo, né, que a gente está tentando marcar, agora deu certo. Foi um prazer enorme. Eu vou pedir para você fechar com a sua frase Exato. clássica que eu roubei de você, do seu podcast. Porque realmente a Não, gente tem. É uma homenagem, então você vai fechar com a sua frase. não, a frase que eu acho que você roubou foi aquela de que eu falei, se você gostou, Isso. divulgue para os amigos, né?
E para os inimigos, como é? Os Se inimigos se não. você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Ah, tá. Vai Pronto. lá. Então ainda tem essa vantagem que está divulgando, né? Então Exato. a gente pode falar isso do seu podcast, também do meu podcast, das coisas lá, que é uma satisfação. Quer dizer, o que me motiva, né? Fazer. Acabou que a gente não falou também no ponto que eu tô agora, né? Que aquela outra conversa que a gente tinha, coisa, onde é que eu tô, porque eu tô. Mas eu tô muito no Brasil também, ensinando no Brasil, Que bom. sou assessor do CONAS e participo das reuniões do CONITEC, ainda faço também medicina por telemedicina no Brasil, mas então eu sou muito Brasil, né? Não saí, obviamente, do Brasil, não. Mas o que me motiva às vezes essa ainda de estar também fazendo alguma coisa de YouTube e alguma coisa desse tipo de comunicação, é essas percepções, às vezes, que alguém ouve, entendeu? Porque a gente não sei se vocês têm essa sensação, a gente não vê Isso. o impacto que está Uhum. tendo, qual é o Exato. tamanho, a gente não sabe, eu não sei, entendeu? Esse impacto. Mas às vezes aparece alguém que diz assim, poxa, eu vi isso seu há tantos anos atrás. Sim. Nessa hora aí você diz, tem alguma coisa que vale a pena estar dialogando aqui, Perfeito. ainda vale a pena eu estar dialogando, né? E às vezes essas satisfações de encontrar pessoas assim como vocês, que viram, na verdade, amigos de conversas, entendeu? Que a gente vai encontrando assim pelo Brasil e vai estabelecendo um relacionamento. Eu acho que a divulgação tem esse valor, assim, né? Tanto usar isso para divulgar o seu podcast, como as minhas coisas também, né? Porque, embora a gente não veja, a gente pode estar causando algum impacto em educação médica. Em educação, não de querer ensinar quem não sabe dessa coisa paternalista, mas tanto discussão de educação médica na graduação, como de educação médica continuada, reflexões que a gente faz junto, porque todos nós estamos nos educando continuadamente. Isso. Perfeito. Então, Muito bom. espero que as pessoas ouçam aqui nossa conversa e gostem. Dito isso, o Médico de Que vai ao ar sempre às segundas-feiras, né? A gente espera que vocês tenham gostado. Para quem ficou até o final, não se esqueça aí de se inscrever, enfim, fazer o que vocês acharem que devem. E muito obrigada, Luiz. Até a próxima. Obrigada, Luiz. Obrigado a vocês. Adorei. Um beijo. Valeu.